Bem, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa reunião do Grupo de Pais, bem-vindos àqueles que estão em nossa reunião virtual, aqueles que estão presentes no Centro Espírita João Batista, aqueles que eventualmente vierem assistir a gravação no YouTube. Mais uma vez, então, estamos aqui reunidos para mais uma palestra. Já vou apresentar o palestrante do domingo, mas antes vamos, então, fazer a nossa prece de abertura. Convide todos, então, a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, que possamos mais uma vez agradecer pelo dom que Deus nos deu da encarnação, do processo evolutivo, e porque estamos aqui com mais um dia de oportunidades, de aprendizados, de vitórias e derrotas, mas que fazem sempre parte desse processo evolutivo nosso. Agradecer pelo Centro Espírita João Batista, aos amigos que abrem a casa todos os domingos, aos espíritos amigos que criam todo um ambiente de amor, com muitos bons fluidos, para que possamos carregar nossas baterias, para que possamos nos fortalecer e no dia a dia, aos poucos, tomarmos as melhores decisões, realizarmos as melhores ações em relação ao nosso semelhante, em relação a nós mesmos. E como somos eternos pedintes, pedimos ao Mestre Jesus que nos ilumine durante toda essa uma hora e pouco que aqui estivermos, que intua muito bem o palestrante do dia, para que possamos todos aproveitar e depois, para que possamos ter todos um excelente domingo. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Bem, então hoje aqui conosco, para aqueles que já frequentam o grupo de pais há um bom tempo, algum tempo, o Alan Guerreiro, que é parte do grupo de pais, frequenta já há algum tempo, está sempre presente realizando palestras para nós também, uma vez por ano. Então, ele vai falar hoje de um tema, o grande retorno de Jesus. Ele vai explicar o porquê do tema, né, Alan? Mas não se assustem, tá? Imagino que será um excelente tema a todos. Alan, sinta-se à vontade aí, a palavra é sua a partir de agora. Certo. Primeiramente, agradeço de coração aos irmãos, aos amigos pelo convite. Então, esse ano eu já sou um pouco mais sortudo, porque esse ano já está sendo a segunda palestra. E aí, nós vamos dar continuidade. Agradecer a toda a equipe do Centro Espírita João Batista, como você disse, que faço parte ao grupo de pais e também faço parte da casa há 25 anos. Isso a gente carrega no coração. E uma grande oportunidade de estarmos juntos, divulgando este Mestre Jesus, que sempre nos consola e nos traz o conforto ao nosso coração. O grande retorno de Jesus. Então, um tema espírita até meio engraçado de se ver, é interessante. Mas esse retorno de Jesus é o que nós vamos fazer com esse retorno desse grande mestre em nossas vidas. Ou ele vai retornar, ou nós vamos retornar a ele, quem sabe. Então, para nós começarmos esse grande retorno de Jesus, nós vamos falar um pouco da história de Saulo, Saulo de Tarso. Então, Saulo, como nós já sabemos, ele perseguia os cristãos, e aí ele fazia tudo o que há de negativo nesse sentido. Matava, torturava, e enfim, e não aceitava. Porém, um determinado dia de sua vida, Saulo vai para a estrada de Damasco, e nessa estrada ele encontra Jesus, que ali estava. E ali todo aquele processo evolutivo à vossa frente, aquela grande luz que irradiava para todo aquele irmão que era o amor que Jesus lhe tinha. Porém, aos olhos nus do ser humano, esse irmão vem a ficar cego. E Jesus pergunta: Saulo, por que me persegues? E ali se dá um diálogo entre os dois, aonde que Jesus o orienta a ir adiante, que chegará ao destino onde ele tinha que chegar. Que ali, naquele momento, ele iria perseguir Ananias e os cristãos. Então, Jesus o orienta para que seguisse adiante e chegaria no lugar exato onde ele tinha que chegar, que seria na casa de Judas, ali na rua chamada Direita, aonde que lá ele sim ele chegou
E lá ele foi acolhido por esse irmão Judas, que por coincidência tem o mesmo nome que o apóstolo de Cristo, e ali lá ele ficou. E Ananias foi orientado a chegar até este irmão. E assim Ananias recua, fala: Senhor, mas é um anticristão. Ele vai me torturar ou até mesmo me matar. Fique tranquilo. A voz daquele anjo o orienta e pede para que ele vá levar o amor até esse irmão na sua grande transformação, aonde que estaria ali presente em sua vida. Chegando até a casa de Judas, Ananias presente de Saulo naquela época, e Saulo percebe, e Saulo também tem uma revelação através de seus sonhos na sua vida. Então, todo o preparativo, porque há atrás de um anticristão um filho de Deus. Então, ali tem o amor. E Jesus viu aquela potência do amor naquele irmão e na sua transformação. Uniu o útil ao agradável e ali colocou Ananias e Saulo de frente a frente. E Ananias veio a curá-lo em relação às suas vistas da sua cegueira, aonde que Saulo pôde enxergar, mas enxergou além das visões. Saulo enxergou com a alma e com o coração. E ali veio, a partir daquele momento, um instante de transformação em sua vida. E ali, naquele momento, Saulo torna-se um cristão, um divulgador desta tarefa árdua para si mesmo, porque no mesmo momento que ele se torna cristão, ele traz para consigo todas as leis de ação e reação para que pudesse haver essa transformação desse ser através desta luz divina que chamamos de Jesus. Aí está, né, uma parte desta história de que nós vamos entender o porquê da grande volta de Jesus. Naquele momento onde que Saulo passava a ser Paulo de Tarso e um novo cristão, Jesus retornou em seu coração. Este é o verdadeiro retorno de Jesus para todos nós. Qual vai ser o momento do retorno de Jesus? Em meu coração, em nosso coração. Daí está a explicação do título, né? No sentido, o grande retorno de Jesus. Porque esse grande retorno é toda a potência, todo o amor, toda a intenção de Jesus para conosco, que é nos direcionar ao amor. Então, esse é o verdadeiro retorno de Jesus para cada um de nós. Então, a gente não perde a piada e ganha um amigo. Né, Fábio? Daí começa o grande retorno de Jesus, em cada alma, em cada ser, e resplandecendo sua luz nas atitudes de cada um. O ser humano que acompanha o amor de Cristo está ligado a esse irmão, que tanto nos ensina, que tanto nos ama e veio como uma grande missão. Porque Deus o orienta a ser o grande governador planetário há 4,5 bilhões de anos atrás. Então é um amor de grande experiência. Hoje, Cristo bate à porta do seu coração. Então, hoje pode ser o grande retorno de Cristo aos nossos corações, para que possamos nos transformar. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Então, este abrir a porta e ceará com Cristo é você se alimentar da vossa luz, é deixar que nós abriremos a porta dos nossos corações, para que possamos nós fazer com que esse grande retorno de Jesus venha agora, neste momento, para as nossas vidas. Independente da situação, independente de aonde nós estamos. E vamos lembrar que a grande lei de ação e reação é para melhorarmos, é para estarmos melhor, e a nossa reforma íntima, e fazer o melhor. Então, Santo Agostinho nos deixa uma imensa receita, uma linda receita, que ele veio nos trazer o como fazer com que esse grande retorno venha até nós. E ele nos diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para queixar-se de mim,
Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, Santo Agostinho nos dá essa orientação, como fazer com que Jesus retorne até nós. Esse grande retorno fará parte da nossa vida e sentir aquele amor, sentir aquela fé desse grande irmão. Essa conexão é daqui para lá, porque ele já está conectado com nós. Então, essa reforma íntima faz com que cresçamos e chegamos até esse irmão em nível vibracional. E aí vai, passo a passo, nosso mentor, os mentores, então essa luz vai crescendo. Então essa evolução depende de nós, de cada um fazer a sua parte. E aí o Evangelho nos diz assim, aliás, o Livro dos Espíritos, qual é a oportunidade que Deus nos dá para o retorno de Jesus em nossos corações, em nossa vida, esse grande retorno para a nossa grande evolução. Então, qual seria o primeiro contato? Seria a nossa reencarnação. A primeira oportunidade de refazermos, através dos erros que tivemos, a nossa renovação. Através da resignação, estarmos firmes e fortes para poder fazer algo de melhor para nós. Então, reparar os nossos erros é o nosso primeiro passo, a nossa primeira oportunidade de aprender e amar, como Jesus nos ensinou, galgando os nossos patamares para que possamos alcançar aonde esse irmão está hoje. Serás deuses, fará o que eu faço e até mais. O caminho é longo, a gente sabe, mas chegaremos um dia lá. Perdoar as nossas dívidas é uma tarefa que possamos fazer para nós mesmos, para com os nossos irmãos, nos libertando dessa crosta negra, negativa, que afere, e, aliás, fere os nossos corações, transformando-a em luz, independente das partes, se é ele, se é nós, mas não importa, vamos dar o primeiro passo. Esse passo que nós vamos conquistar, revelando a nós a nossa transformação, o grande retorno de Jesus ao nosso coração. A rever amigos e parentes do passado, a gente tem essa oportunidade através da reencarnação, de estarmos presentes com pessoas de corpos novos, mas com espíritos antigos em nossas vidas. Então nós vamos relembrar os entes queridos, até mesmo inimigos do passado, por que não? Sim, seja ele material ou espiritual, mas através da nossa transformação, cresceremos no amor, e esse amor vai contagiar este irmão, que estará presente em nossas vidas como um novo amigo, como um novo irmão na sua transformação. Realizar sonhos que não realizamos, ser mais feliz para conquistarmos um mundo mais feliz e melhor. Então, cada um fazendo a sua parte, nós vamos ter este retorno em nossa vida. Aprender a evoluir tanto intelectualmente quanto moralmente. Essas são as grandes oportunidades e muitas outras mais. Fazer a caridade, ter fé, reforma íntima, resignação. Então, são os fatores que nos levam a crescer cada vez mais como seres humanos. Então, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, Jesus faz essa entonação para que nós nos ajudemos. Como? Fazendo para o próximo aquilo que gostaríamos que fizesse para nós mesmos. Pedi, e se vos dará. Jesus nos mostra que todos os pedidos serão atendidos, mas conforme a nossa necessidade, conforme o nosso merecimento. Pai, eu quero um carro. Sim, ele vai te dar saúde para trabalhar, te dar inteligência para desenvolver e moral para seguir um bom caminho, para você conquistar o seu bem. Então, tudo que nós vamos pedir, ele nos oferece oportunidades de crescimento e de estar presente fazendo a nossa parte. Senão, o merecimento seria dele e não nosso. Buscai e achareis. Nós vamos buscar o que há de melhor, o que há de bom. Nós vamos buscar Cristo na natureza. Nós vamos buscar Cristo no olhar triste. Nós vamos buscar Cristo aonde quer que esteja, ali presente, seja na dor ou seja no amor. Mas vamos fazer a nossa parte em retribuirmos esse buscar Cristo dentro de nós, em nossa alma e em nossa vida. Batei a porta e vos abrirá. Jesus nunca vai negar uma porta aberta. Pelo contrário, ele fala essa frase porque nós temos o costume de bater a porta. Mas Jesus sempre está com as portas abertas.
ao seu coração, para que possamos aprender e assim estabelecer novas regras de condutas em nossa vida. E assim nós vamos melhorando cada vez mais através da reforma íntima. É a caneca que eu comprei com o Walter no João Batista. Obrigado, Walter. Livro dos Espíritos, pergunta 919. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, o que nós vamos fazer para melhorar e não nos cairmos em tentação, como diz a oração do Mestre Jesus? Um sábio da antiguidade, como todos nós já conhecemos, Sócrates, e junto a ele, Tales de Mileto. Ali, no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, onde Sócrates passeava e bailava com a sua inteligência, olhando tudo ao seu redor. E ali ele depara com uma frase, provavelmente de Tales de Mileto: conhece-te a ti mesmo. E ali foi naquele momento onde que Sócrates diz para si mesmo: só sei de que nada sei. Quanto mais eu sei, mais eu tenho que aprender. Essa é uma história que nos conta. E Santo Agostinho também a repete, mostrando para que possamos conhecer a si mesmo. Então, são grandiosos irmãos, moralmente e intelectualmente, nos ensinando a sermos melhores. Santo Agostinho com a sua receita, Sócrates mostrando que conhecendo a si mesmo, nós vamos conseguir lapidar a nossa parte que ainda nos incomoda, que ainda está em estágio de evolução em nossas vidas, que é a transformação do nosso ser. Um grande exemplo a ser seguido, um exemplo a ser ali repentinamente? Não, ao esforço do coração, onde que Jesus enxergava a cada irmão a potência de si. Saulo em Paulo. Então esse é um grande exemplo também. Saulo, Paulo, Santo Agostinho e ali Sócrates junto a Tales de Mileto. São um conjunto de tarefas a ser feito para a nossa evolução. Então vamos fazer aqui uma equação, por exemplo, da educação, uma equação do amor. Se pegarmos a palavra coração, a gente sabe que o coração possui o amor, o coração faz com que nos dá a vida ali, uma máquina que trabalha para a nossa vida, para o nosso bem. Então, temos que cuidar bem dele. Se a gente retirar uma letrinha ali do coração, o C, por exemplo, ela se transforma em oração. Olha que lindo. Do coração vem a oração que nos acalma, a oração que ajuda, a oração que transmite, a oração que reflete o retorno de Jesus ao nosso coração, que é a conexão com essa luz maior. E se pegarmos essa palavra oração e tirarmos mais um pouquinho da sua parte, o U e o R, ficaria ação. Olha que interessante, a ação da caridade, a ação da fé, a ação da benevolência para com o próximo, a ação do amor de Cristo para consigo mesmo ao retorno ao meu coração. E é óbvio que muda a letra, mas são com S. Então, a gente faz uma comparação, mas em si com S. Ele nos mostra que todos esses efeitos, através do meu coração, faço a minha oração. Através da minha ação, vou ter a minha santidade em Cristo em mim. Então, vou me equilibrar e vou aprender que ajudar o próximo é o melhor remédio para si mesmo. Então, assim fez, ajudando o próximo, a parábola do nosso irmão, o bom samaritano. Ali estava o homem que foi assaltado em seu caminho. E ali passou por ele um sacerdote. E o sacerdote passou-se de largo. E assim veio o levita, onde que também fez o mesmo. E todos que passavam ali ignoravam aquele irmão em necessidade. Porém, o samaritano, quando o viu, correu até ele, abriu os seus braços e mostrou naquele momento que esse retorno de Jesus já estava dentro de si. Esse retorno do amor já estava presente no seu ser. Ali fez toda a asepsia necessária para poder ajudá-lo, colocou em seu burrico e levou-o até o estalageiro. Lá estava ele, presente, com Jesus no coração. Estalageiro, cuide desse irmão e te darei este denário para que, ao meu retorno, se necessitares mais, estarei aqui presente e também lhe pagarei o que necessitastes. Ali estava presente o bom samaritano, que com a sua graça mostrou que Jesus já tinha retornado ao seu coração.
ante aos outros que ali já passava, sem julgamento algum, porque estamos todos na terra em evolução, seja o sacerdote, o levita, ou seja quem for. Naquele momento, Jesus ainda não estava ao seu coração, porém está a todo momento esperando o seu retorno a cada um de nós. Então, dizemos assim: vinde benditos de meu Pai, recebi por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Então, Jesus nos acolhe. Deus nos oferece a sua casa, uma de suas moradas, a terra, para a nossa evolução. Jesus preparou este terreno para que pudéssemos estarmos aqui, sermos bem acolhidos. Então, vamos cuidar deste terreno que chamamos de terra, seja através da natureza, seja através do próximo, de si mesmo, seja através do nosso lar. A maior escola universal da vida existente em nossa vida. Então, Jesus, ele teve o grande retorno de Deus no seu coração há tantos bilhões ou trilhões de anos atrás. Então, ele nos mostra o como fazer, o como que nós possamos trazer esse retorno de Jesus ao nosso ser. Então, ele fala, pois, quando tive fome, deste-me de comer. Quando tive sede, deste-me de beber. E quando era hóspede, me recolheste-me. Então Jesus continua dizendo assim: quando estava nu, me vestiste. E quando estava doente, me visitaste. E também, quando estava preso, foste me ver. Então Jesus mostra através destas frases, e ele fala assim: em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então, Jesus mostra que ele está presente em todos os momentos da nossa vida, principalmente através daqueles irmãos mais necessitados. Porque ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Então, Jesus está em todos os aspectos da nossa vida. O planeta Terra é um hospital espiritual, é um hospital material. Então, todos nós que estamos aqui somos pacientes deste grande irmão, que é o nosso doutor, o cuidador da nossa vida. Tem uma linda história que também cabe e mostra o quanto Jesus está presente nos seus filhos. Né? Pegadas na areia, também interpretado através de uma música com o Padre Zezinho. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus e olhando o véu, viu sua vida, tantas estradas percorridas, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas. Por que me deixastes só? Jesus lhe respondeu: os passos são só meus. Jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis, os meus braços te levei. Então, essa interpretação dessa história mostra que Jesus sempre está ao nosso lado. Mostra de que Deus sempre está ao nosso lado. E Ele está nos carregando. É como a oração. Tudo que a gente pede, Ele nos dá. Só que de uma forma de luz, uma forma inteligente, uma forma através da moral. E, acima de tudo, uma fórmula do amor. Então, as nossas orações são atendidas. É que nós, ainda na nossa inferioridade ou no nosso egoísmo, a gente ainda não compreendemos. Mas nós vamos evoluir. E um dia nós vamos entendermos a nossa própria história. Então, Deus, Jesus, é como se fosse um professor que no momento das nossas provas, dentro de uma sala de aula, o professor está ali. Ele está presente, porém em silêncio. Porque quem tem que passar pelas provas somos nós que temos que estudar, fazer, aplicarmos-nos em nossa vida para que possamos estar presente a este mestre. E ali mostrar para ele que somos capazes de dar um passo à frente, que é o passar de ano. E a nosso passo à frente nesta terra, o quê?
a nossa reencarnação. Então, essa nossa própria história, somos nós quem vamos fazer. E também, nosso grande irmão, por exemplo, Tomé, que acreditaria em Jesus apenas se o visse, enxergasse as suas chagas e tocasse a ele. Então, Tomé veio mostrar ali uma grande história para que possamos reforçar a nossa fé, saber que Jesus está presente. Porque Jesus vai retornar? Não, ele não vai retornar, porque ele nunca saiu de perto de nós. Ele nunca esteve longe de nós. Pelo contrário, ele está tão perto que a gente não tem ideia. Então, por que do retorno? Se ele está presente com a sua paz, com o seu amor, com o seu exemplo, com o seu carinho. Jesus está presente através de Deus nas leis que coloca a terra, através da nossa consciência. Jesus está presente na codificação do nosso querido Evangelho, de que Allan Kardec o codificou. Então, por exemplo, pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Qual o maior exemplo que Deus nos concedeu para com o nosso aprimoramento na Terra? Uma pergunta simples, mas tão quanto grandiosa. Ele responde: Jesus. Então, Jesus é o nosso mestre. Jesus é o mestre que nos faz amar o Evangelho cada vez mais, porque ali está contido as leis de Deus. E Jesus veio nos mostrar a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus mostrou esta grande verdade que estava presente em nossos corações. Jesus veio nos mostrar que ele estava presente em nossas vidas. Então, Jesus veio nos trazer o Evangelho através de Kardec e toda a sua equipe espiritual ali presente, num contexto do amor, num contexto onde que todos nós estávamos presentes para que possamos aprender e viver. E assim perguntamos a nós: o que é o Evangelho de Jesus? O que seria esse Evangelho que ele tanto nos fala? Então, em palavras, podemos nós falarmos, cada um a sua tradução, cada um a sua necessidade, cada um com o seu coração, o que é o Evangelho. Então, podemos dizer assim: o que é o Evangelho? O Evangelho é, por excelência, o mais elevado código de conduta divina cristã, ética e moral existente na humanidade. Verdadeira fonte de preceitos, intelecto científico moral. Se respeitarmos os seus preceitos, estaremos em sintonia com a força universal do amor, que é a verdadeira fonte de energia divina que brilha na alma e resplandece pelo universo fora. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria, o caminho da paz, no progresso espiritual. E seremos atendidos por esta lei que regula a própria vida, que está estagiando na Terra para a evolução no céu. Norteando-a, inspirando-a, elevando-nos à comunhão com os bons espíritos na estrada da evolução. É a fonte das santas e doces virtudes que constitui as afeições sinceras e duradouras e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Este é o Consolador prometido, o Evangelho. E o próprio Evangelho nos diz: a tarefa será longa. É difícil, eu sei. Será cumprida? Sim, porque Deus o quer. E esta é a lei do amor. Então, o Evangelho é aquele irmão que está sempre presente ao nosso lado. É o primeiro e o mais importante de vossas doutrinas, porque é ela que deve um dia eliminar o egoísmo, o orgulho e a vaidade, sob qualquer aspecto que se apresente para o amor, mas o verdadeiro amor, que é o de Deus. Cristo reuniu os seus discípulos e disse-lhes, em tom imperativo, que significa faça você mesmo, porque nós temos que fazer a nossa parte, nós que temos que crescer, porque ele já cresceu, ele é um espírito puro. Portanto, ide e ensinai a todas as nações o que? O Evangelho, o amor que Cristo veio trazer à Terra, através das leis de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Este é o Evangelho. Meus amigos,
Assim sentimos a importância que o Mestre dava ao seu Evangelho, valorizando os desígnios de Deus, valorizando tudo o que há de bom através da sua lei, na transmissão do amor, através de Jesus, através do seu próprio exemplo, através da sua vida, através da conquista que ele fez para cada um de nós, cada um no seu tempo, porque Jesus nos respeitava. Alguns já recebeu o retorno desse mestre e alguns vão ainda receber este retorno, porque o amor é acima de tudo e o amor sempre vencerá. Sabia claramente que as suas palavras, através do Evangelho, haveria de demonstrar o verdadeiro caminho para todas as criaturas, que é o caminho da evolução. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Então, essa felicidade de ter para conosco esta codificação, de ter para conosco um livro que nos ensina a viver na melhor, a viver cada vez melhor, e aprende a amar, aprende a respeitar, aprende a conhecer o plano espiritual e os seus desígnios, aprende a, entre aspas, entender o infinito, esse enigma que há no universo, para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que acreditam em Jesus, que tem em seu coração esse evangelho bendito, começa a desvendar, começa a amenizar as suas dores. Por isso que ele é chamado de Consolador, porque ele consola a cada alma e a cada espírito. Alma, quando estamos encarnados. Espírito, ao nosso desencarne, que é a morte do corpo e não do nosso ser. Eu, espírito, viverei para todo o sempre. Meu perispírito é o meu controlador, é o meu juiz, é a minha consciência, onde é que ali estará contido as minhas vibrações, aonde que ao meu retorno à Terra estarei novamente moldado a esse perispírito que nós vamos fazendo com que ele vai brilhando cada vez mais, conforme a nossa reforma íntima. E conforme nós vamos evoluindo, ele vai se tornando mais dócil, ele vai se tornando mais leve, o seu brilho aumentará até um dia e essa luz vai se desaparecer, fazendo que eu, o Espírito, se torne a verdadeira luz. Então, um grande companheiro de vida, meu perispírito e meu corpo, nosso perispírito, e eu, Espírito, vivenciando aqui, que um dia estaremos nas grandes moradas do nosso Pai até alcançarmos o universo como Jesus alcançou. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque-a dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus. E Deus mora dentro de você. Esse amor que está presente dentro de você. Esse amor que nós temos, porque nós fomos criados por Deus. Pode ser o maior malvado do mundo, mas ali está a presença de Deus. Ali está o amor de Deus. Ali está um ensinamento do Cristo, às vezes não aceitado ou não, ainda não conheceu o Cristo. Ou ainda vai conhecer esse mestre e um dia vai fazer com que esse retorno de Jesus venha presente em sua vida, como Saulo fez, e assim se transformou em Paulo. Deus é todo amor. E mesmo assim, nós reclamamos muito em nossas vidas. Vamos aprender a ser resignado, como o gigante deitado, Jerônimo, o fez. Ali deitado na sua cama anatômica, mesmo assim palestrava e levava esse amor a todos os irmãos. Aprendamos a ser mais resignados. Por quê? Vamos prestar atenção. A oportunidade da reencarnação é uma oportunidade da nossa melhor. Aí o Evangelho nos mostra, em algumas partes de seus capítulos, que o quanto Deus passa a mão em nossas cabeças, quanto Deus nos ama e nos dá a oportunidade de aliviar o nosso fardo, porque se teríamos que carregar o fardo que nós temos que verdadeiramente carregar, não aguentaríamos. Então, a primeira oportunidade, a tua fé te curou, ides e não peques mais. Oportunidade de poder fazer o melhor. Ali Jesus nos ensina que nós temos um poder dentro de nós. E esse poder possamos usar para o nosso próprio benefício, como um remédio para a nossa alma.
Olha que interessante, um remédio natural através da nossa conquista, que não paga nada, eu não precisa ir na farmácia. Ele é construído aqui dentro, ele é construído na nossa alma. Ides e não peques mais. Ides e não peques mais. Mas, Senhor, engraçado, eu nunca fiz nada de errado nesta vida. Sempre procurei amar e respeitar. Olha como Jesus, através desta palavra, mostra que nós viemos do passado. E aqui nós estamos reencarnados. Ides e não peques mais. Quer dizer, o teu pecado, aquilo que você faz para o seu irmão que não gostaria que fizesse a você, está sendo um pecado na sua vida. E você vai ter que responder por ele. Siga o seu caminho com amor e carinho e verás a melhora. Um remédio aqui dentro que se chama fé. E essa fé transforma e transporta montanhas. Não carregarás o fardo mais pesado do que podes carregar, mas um alívio. Então ele aliviou o nosso fardo. E a gente continua reclamando. Então tudo que a gente passa não é 1% daquilo que teríamos que passar. Então Jesus nos dá grandes oportunidades da nossa melhora e alivia esse fardo através das leis de Deus. Pagarás a 100ª parte de sua dívida. Poxa, se fizermos o bem, nós vamos pagar só apenas a 100ª. Ele aliviou mais ainda os nossos percalços da vida. Não pagamos tudo em uma só vida. Poxa, aliviou mais uma vez, então nós estamos dividindo as nossas dívidas. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Poxa, mais uma receitinha de encontrarmos Jesus aqui dentro e fazer com que esse amor faça parte da nossa vida. Então, se transmitirmos o amor, nós vamos cobrir o nosso pecado e assim transformá-lo em luz, transformá-lo em saúde, transformá-lo em consciência limpa, transformá-lo na nossa vida em remédio necessário para a nossa alma e para a nossa vida. E ali está Jesus, por exemplo, conversando com os apóstolos. E ali Jesus mostra, neste caminho bendito, uma grande lição, mostrando que ele já se encontrou consigo mesmo e ele fez o grande encontro com Deus. Então Jesus era grande exemplo. E ali nesse diálogo com os apóstolos, ele deixa uma grande lição, um grande aprendizado, uma grande maneira de melhorar-se também. Um dos caminhos, de milhares de caminhos que Jesus nos deixou. Porque Jesus, ele é o GPS da Terra. Que se digitarmos ali o amor de Deus, chegaremos até ele. E essa digitação é o que nós vamos falar, é o que nós vamos pensar, é o que nós vamos fazer e praticar. Então, Deus é o tesouro, Jesus é o caminho. E se chegarmos até esse tesouro, quando abrirmos este baú, que nada mais é do que Deus, ali encontraremos o amor. Então, Jesus é o GPS da nossa vida em busca de Deus, no caminho da estrada da redenção, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quer dizer, por Ele. Então, quando ele está ali com o apóstolo, e a frase nos diz assim: o mais difícil, essa é a história de Jesus como o grande exemplo para cada um de nós. Então, Jesus ali vai nos ensinar a viver ao seu encontro. Então, ele vem angariar o amor, o ensinamento. Diante das águas calmas, Jesus refletia, afastara-se da multidão momentos antes. Ouvira zombarias e sarcasmos, vira chagas e aflições. O mestre pensava, como ele meditava com o coração, a mente, e ligado a Deus e através do seu conhecimento e da sua luz. Então Jesus via ali no ser humano ali presente, naquelas águas calmas, aonde que ele se meditava, aonde que havia zombarias, havia chagas e pessoas doentes e necessitadas. E ali com ele, Tadeu, Tiago e João e Bartolomeu. E ali houve um diálogo entre eles. E aí aproximaram-se. Não era aquele um momento raro. Aliás, o momento raro era uma pergunta. Eu mudei a tonação. E ensaiaram perguntas a Jesus. E ali então os apóstolos questionaram a Jesus em relação a algumas coisas da vida. E Jesus, antes disso, estava meditando e vendo o problema ali daqueles irmãos ali presentes. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? Jesus respondeu-lhe, amemo-nos a Deus
sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então ali já está o primeiro o segredo da vida para João, que amar a Deus sobre tudo e sobre todos e ao próximo como a si mesmo. Eis a chave dos céus para a nossa conquista. E a moral não, e a norma de triunfo mais elevada, indagou Bartolomeu naquele momento. A persistência no bem, diz Jesus. Mestre, qual é, para nós, todo o mais alvo dever? Essa foi a segunda pergunta. Então, quando ele fala que é na persistência no bem, quando ele ensina Bartolomeu, ali está mostrando que nós temos que fazer com que o bem seja um treino em nossa vida, para que nós possamos aprender a fazer o bem. E assim esse treino seja eliminado na nossa vida, para que ele possa fazer parte da nossa vida. E ali, fazendo parte da nossa vida, já foi o segundo passo. Até que um dia o bem vai ser eu próprio, como Jesus. Jesus é o bem. Jesus é o amor. Jesus é a paz. Jesus é a alegria. Jesus é o trabalho. Jesus é a caridade. Jesus é a fé. Ele é. Um dia ele treinou, um dia ele estava consigo e hoje ele é. Como Deus, Deus é e Deus não tem. É diferente. Nós temos a oportunidade de aprender e eles são. Mestre, qual é para nós todo o mais alto dever? Pergunta para Jesus. Aventurou Tadeu novamente perguntar a Jesus. E Jesus lhe responde: amar a todos e servir a todos sem distinção. Amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus mostrava ali o pleno amor, que é amar a todos sem distinção. Não vamos julgar, porque senão seremos julgados. Por Deus? Não, por uma própria lei natural que está dentro de nós, em nossa consciência, por nós mesmos. Ó, isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. E ali, a maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço o bem quanto posso, mas apenas recolho os simples espinhos de ingratidão. Então, ali estava o nosso irmão, e ele estava cobrando o que ele fazia. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte. Acentuou outro discípulo. Tenho encontrado mãos para auxiliar, disse outro também naquela ocasião. E as mágoas desfilaram diante do mestre silencioso. E aí, João, contudo, voltou a interrogá-lo. Senhor, que é mais difícil? Aí foi a pergunta-chave. Qual é a aquisição mais difícil para você, para que possamos conquistar na terra a nossa presença no céu? Jesus sorriu e declarou. Jesus sorriu novamente e declara para ele o que seria o mais difícil. E ali Jesus vem, através do seu coração, através da sua experiência, mostrar todo o seu amor, toda a sua inteligência e toda a sua moral. A resposta está aqui mesmo, em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. A paciência desarticula o mecanismo do mal e possamos aprender a nos regenerar. E essa regeneração faz com que nós possamos aprender a ser resignados. Essa resignação na transformação do ser. Essa resignação na transformação do meu eu. E assim para cada um de nós, essa transformação, para que possamos aprender como Jesus nos ensinou, no silêncio da prece, no amor do coração, nas atitudes e não nas palavras. As palavras não para o próximo, para si mesmo. Porque quando estou eu aqui falando, primeiro raciocinei, segundo escutei, terceiro falei. Então eu sou o primeiro de tudo, né? E estar escutando as lições que transmitindo através desse evangelho, que é o contexto que estamos aqui, juntos falando à nossa frente. Farás ao próximo o que gostaríamos que fizesse para nós mesmos.
E no finalzinho, a gente pode abrir para as questões também, se alguém quiser, tá bom? Se no começo da minha vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado? Assim, muitos de nós nos questionamos e falamos: ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a inteligência, a moral que eu tenho hoje, faria tudo diferente. Então, Deus escuta nossas preces, e aí esse grande Pai nos dá a oportunidade, sim, de fazer diferente. A reencarnação, de refazer e retomar Jesus ao nosso coração. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Será? Será que nós já aprendemos tudo? Ainda não. Porque o caminho é longo, difícil, eu sei, como diz o Evangelho, mas será realizado, porque Deus o quer, porque Deus é amor. Então, todo esse caminho resplandecente desta transformação depende de nós, depende da nossa vida. E aí perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual é a idade correta para educar o meu filho? Chico olha como Jesus sorri, alegra o seu coração e responde: 40 anos antes. Aí você fala: 40 anos antes? Quer dizer, então é eu. Eu que tenho que me educar. Eu que tenho que aprender as leis, as morais de Deus. Eu que tenho que desenvolver o meu intelecto para direcioná-lo ao amor do Cristo. Porque a inteligência mal direcionada, ela prejudica. Porque para construir uma bomba atômica, tem que ser inteligente. Enfim, e que essa inteligência seja atribuída do atributo do espírito para junto a ela com a moral, porque um passarinho não voa com uma asa só. Ele voa com as duas, a moral e a intelectual. Assim somos nós. Então, 40 anos antes, se nós nos educarmos, nós vamos aprender a educar os nossos filhos. E assim, Chico Xavier finaliza essa live nos dizendo assim, como uma grande frase de reforço para que Jesus retorne, com o seu grande retorno ao nosso coração, para todos nós, para a nossa vida. Então, ele fala assim, Chico Xavier, você não voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Então, Chico fala uma frase de renovação. Chico nos dá a oportunidade de estarmos presentes diante do nosso trabalho. Porque quando o trabalhador é pronto, o trabalho aparece. Quando o trabalhador quer fazer algo para si mesmo, o trabalho aparece. Seja um morador de rua, seja um ouvido sequer para poder escutar um irmão. Seja o que for em nossas vidas, para que possamos nós estabelecer com muito amor e carinho a nossa paz interior, a nossa reforma íntima através de Jesus. Para finalizar, nós temos aqui um minuto de sabedoria que nós vamos fazer uma leitura. Aleatório, porque nada é por acaso. Esse aleatório vai trazer, com certeza, para cada um de nós, uma grande lição de amor para as nossas vidas. E ele fala assim na página 54 do Minuto de Sabedoria. Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódio e indiferença, há de recebê-lo de volta. Mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor. Ninguém se aproxima dos espinheiros por causa dos espinhos, nem do lodo porque suja. Mas todos apreciam permanecer perto das flores, que espalham beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. Então, aquilo que eu vou oferecer do meu ser, vamos fazer uma análise. Eu ofereço amor, eu vou plasmar amor no meu ser, vou conectar a este amor, e se eu der ódio, raiva, eu transmito, mas antes de transmitir, eu estou sentindo. O meu cérebro está captando essas vibrações, meu espírito está ali triste comigo, que agora ele é meu espírito, ele não é eu espírito, porque nós estamos contra nós mesmos, porque nós temos que estar a favor a nós mesmos. Então, nós vamos trabalhar para que essas energias façam o nosso. O cérebro, ele está em luz, ele vai irradiar luz. Ele vai descarregar energias positivas para a minha saúde,
para o meu cérebro, para a minha vida, para o meu psíquico, para eu espírito, para meu perispírito, para o meu corpo. Melhora tudo na nossa vida, principalmente se acordamos e agradecemos. A gratidão é a chave da nossa vida. A gratidão é a chave da nossa transformação. E a tarefa para com Deus é arregaçarmos as nossas mangas e ir, porque o trabalho vai aparecer. Eu quero deixar aqui um beijo nos corações de todos. Um beijo em cada alma aqui existente. Um beijo em cada espírito que também está nos escutando a cada casa. Abro agora um momento para que, se alguém quiser comentar, de todo o coração estamos aqui a todo ouvido, perguntar, e assim nós faremos depois a nossa oração final. Obrigado, Alan. Já tem mãozinha levantada. É só primeiro agradecer a oportunidade, né, do tema. Eu acho que, Sim. na verdade, nós bloqueamos a influência de Jesus está sempre conosco, sempre esteve, né, desde o princípio. E nós acabamos bloqueando essa boa influência, né, seja pelos nossos pensamentos, pelas nossas comportamentos, pelo nosso mergulho na materialidade, que ainda, infelizmente, para a grande maioria de nós, e claro, me incluo nisso, ainda se manifesta de forma muito relevante. Então, eu acho que esse trabalho de recordar os ensinamentos de Jesus, as passagens, é de extrema importância para que possamos realmente nos conectar sempre que possível e a cada dia mais com o Mestre, né? Vou dar a oportunidade da Onesina aí fazer o comentário, a pergunta. Onesina, fica à vontade. Abre o microfone e fica à vontade. Então, na verdade, eu só queria agradecer o Alan, e mesmo sabendo, assim, tendo a impressão que eu estou participando de um Big Brother que eu não me inscrevi, né? Porque parece que fica todo mundo me espionando a semana inteira só para ter assunto para palestra, né? Mas, assim, cada domingo eu aprendo uma coisinha diferente e eu me sinto, assim, bem conectada comigo mesmo, me observando. Então, parece que precisa vocês virem aqui, fazer todas essas colocações aí, para eu estar me reconhecendo, né, principalmente no meu comportamento no dia a dia, e como eu me coloco, como eu penso, como eu ajo. Então, isso está me favorecendo e me enriquecendo muito. Então, gratidão. Ponto. Obrigada. Quem tem que Onesina, agradecer sou eu. sim, Onesina, se te consola, você não está sozinha nesse Big Brother, não, né? Estamos todos. Já estou levantando a minha mão também. Que bom saber. Pode votar ou não? Pode votar? Bom, estamos aí, temos mais alguns minutos aí, se alguém quiser fazer comentário, pergunta. Eu vou dar uma colaborada. Opa! Até para pegar lá o tema no início, né? E tudo aquilo que você falou, né, que eu acho que fica bem claro, bem nítido para a gente, né? O grande retorno de Jesus, né? É aquela velha história. Pode ter chamado a atenção pelo título, e a gente sabe que tem alguns irmãos que realmente esperam esse grande retorno dele na Terra, né? A gente sabe disso, é bem claro para todos nós. O que é lícito, não tem problema nenhum. O problema está em que nós ficamos aguardando esse retorno para que ele resolva todos os nossos problemas. Quando, na verdade, aquilo que você falou é justamente correto. Tá, nós é que temos que trazer seu pão ele... tá pronto também. A gente tem alguém com, acho que o microfone ligado aí, tá desculpa aí que eu tô pegando aqui, ó. Então, assim, tudo aquilo que você falou que nós é que devemos trazer Jesus de volta ao nosso coração, e nós é que temos que resolver os nossos problemas, né? Ele só tá para ajudar. Aliás, ele deu todo o caminho para que nós pudéssemos tirar as pedras, né? Para que tornássemos nosso caminho de pedras mais acessível, mais fácil de transcorrer, e nós ficamos esperando esse milagre acontecer, vir resolver, tira todos os problemas, e a gente vive feliz para sempre, quando a gente sabe, dentro de tudo aquilo que você falou, dentro de tudo que a doutrina nos explica, que nós é que temos que transformar esse nosso caminho, né?
quando você fala de pedra, tirar as pedras do nosso caminho. Às vezes nós possamos aprender que nós temos também que agregar as pedras do nosso caminho. E tem uma frase que fala assim: obrigado pelas pedras que me atiraram, pois foram com elas que eu construí o meu próprio castelo. Então, é a transformação da nossa vida, fazer da pedra uma escola para nós mesmos. E, na verdade, eu dei um spoiler no início do título, porque eu vi a cara de preocupação do Fábio. Então, quando eu vi aquela cara de preocupação dele, eu falei, eu vou dar um spoiler. E na hora ele já entrou e sorriu. E eu falei, então eu precisava dar esse spoiler. Então, eu vi que ele ficou mais aliviado, porque ele falou, meu Deus, o que será que o Alan vai falar aqui? Vou ter que cortar a internet do Zoom, de todo mundo, para que não dê prosseguimento. Então, eu dei spoiler. É brincadeira. Mas foi isso mesmo. Alguém quer perguntar algo mais, alguma coisa? Vocês mandam. Tem mais que 5 minutinhos, né? Fiquem à vontade. Alguém mais? Senão, nós vamos começar o encerramento, passar um recado antes. Bom, Então, então... Ricardo, só uma pergunta. Posso Sim. fazer a oração final? Ah, então, você deu outro spoiler. Na verdade, a gente ia convidar, mas você já está se oferecendo, né? Ah, É que eu dou o não, recado... então não falei nada. Não pode me convidar. Vai ser um prazer. É que eu não edito o vídeo, agora vai sair assim mesmo, tá? Vai ser assim Surpresa. mesmo? Não, tudo bem. Não, obrigado. Tá bom. Deixa eu só fazer um reforço aí Sim. no que o Walter nos colocou aí, né? Não sei se vocês estão vendo aí o cartaz da pizza. Estão vendo ou não? Sim, sim. Tá. Então, aí, reforçando o que o Walter falou no início, para aqueles que chegaram depois, então, a pizza beneficente aí para o Lar Creche Wilson de Oliveira, no dia 26 de março vai ser, né, a retirada, valor de R$ 30 cada pizza, nos sabores mussarela, calabresa, português especial e brócolis com requeijão, tá? A retirada vai ser no próprio Lar Creche, das 13 às 18. Quem quiser adquirir a pizza, tem aqui, ó, o WhatsApp aí, 011 98 284 2467, tá? Dá para fazer a compra online com Pix ou pagar na retirada. Se alguém não conseguir anotar, manda mensagem para a gente no grupo de pais, que nós passamos aí os contatos das pessoas, tá? Aproveitem a oportunidade aí de ajudar e saborear a pizza, que com certeza vai ser muito, muito boa aí para todos, né? Bem, Com certeza. Eu conheço essa pizza. E, Fábio, se você puder mandar a propaganda para mim, eu vou postar no meu Facebook fazer propaganda, no feed de Sim, notícias, enfim. Tá? te mando sim. Bom, então, para encerrar, então, Alan, te convido, então, a fazer a prece de encerramento para a gente aí, tá bom? Mas que eu agradeço de coração. Foi uma surpresa para mim. Eu, na verdade, em minha mente, eu gostaria de estar fazendo. Tá bom. Vamos lá. Nessa conexão divina que possamos ter em nossas vidas. A grande oportunidade que temos de estar presente com grandes espíritos que aqui estiveram e aqui estão. Vamos fazer uma análise através da nossa consciência, aonde que vamos pegar como um exemplo hoje Divaldo Pereira Franco. Posso pegar o meu carro, posso pegar um avião e ir até este irmão, porque estamos na Terra juntos, mesmo em dimensões diferentes. Mas vamos refletir de que quando esses irmãos evoluídos que já passaram, como por exemplo Chico Xavier, será que eu conseguirei estar presente a ele, conforme as diferenças de vibrações? Ele pode vir até a mim, mas eu tenho que conquistar até ele. Então esse é o grande tema e uma reflexão da nossa preleção do Evangelho de hoje. O grande retorno de Jesus ao nosso coração. Porque esse retornar é conquistar. Esse retornar é lapidar. Esse retornar é doer, machucar, mas é tirar de nós tudo aquilo que nos incomoda.
tudo aquilo que nos machuca, nos obscurece. Nós temos que fazer com que brilhemos a nossa luz. Brilhemos em nossa vida a qualquer oportunidade. Mesmo que seja sentado calado. Mas o nosso ouvido será o psicólogo daquele que quer falar. A caridade, ela não é grande, ela não é ampla. Ela é simples e de coração. Deixamos com que a grandeza venha com os espíritos de missão a esta terra. E vamos começar, porque uma grande sequoia, que é uma árvore gigante, um dia ela foi uma semente. Sugou da terra com todos os seus esforços que ela precisava para poder estar onde está. Então vamos sugar de Jesus, que é o seu amor, para a nossa alma, para que possamos estar um dia aonde queremos estar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que a vossa luz esteja presente em nossos corações e em nossas vidas. Assim, em agradecimento dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a ofensa daqueles nossos irmãos. Não deixai-nos cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino e a glória para todo sempre, Senhor. Porque quando pedimos para que livrarmos do mal para com os nossos irmãos, vamos lembrando que através da reencarnação estávamos juntos no passado. E assim, não é os nossos inimigos, e sim um amigo a ser conquistado. Obrigado, Senhor. Agradeço a toda a equipe do Centro Espírita João Batista e grandes amigos de grandes jornadas e todos aqueles que assistiram e vão assistir as bênçãos de Jesus em cada lar, em cada ser e em cada coração. Em nome de Deus e em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Assim seja. Então, no próximo domingo, teremos aqui conosco Cleverson de Oliveira, falando sobre o tema Educação Espírita. Já estão todos convidados, né? Durante a semana aí faremos aí a divulgação do link para a reunião. Desejo a todos um excelente domingo e uma excelente semana a todos, com Jesus no coração. Até a próxima. Obrigado, gente. Que assim seja. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu, Alan. Obrigado.